Olá! Até a década de 1950, o Brasil era considerado um país em sua grande parte rural. Mas esse cenário mudou. Hoje, segundo o último censo do IBGE, a taxa de urbanização no país é de 84%. Com o rápido crescimento dos centros urbanos, o verde da natureza foi perdendo espaço para o cinza das construções. E para que o equilíbrio ambiental nesses locais não seja afetado, a solução está no planejamento urbano das áreas verdes. Parques, praças, jardins públicos e até mesmo os canteiros centrais são responsáveis por manter a qualidade do ar nas cidades. Por isso, cuidar e manter esses espaços verdes é tão importante. Desenvolver estudos sobre os cuidados e prevenção dessas áreas verdes urbanas são alguns dos objetivos de um projeto aqui da UPF. Você se interessa pelo assunto e quer saber qual é o seu papel como cidadão nessa iniciativa? Então fique com a gente que o Universidade Aberta está começando. O projeto de pesquisa dessa semana chama-se Preservação e Sustentabilidade da Vegetação Arbórea Urbana. O estudo está vinculado ao curso de Arquitetura e Urbanismo da UPF. Os trabalhos buscam analisar as formas de revitalizar e manter os ambientes urbanos aliados ao equilíbrio socioambiental. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa sobre essa iniciativa, vamos assistir a uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. Em meio aos prédios, o verde. São mais de 70 praças e 3 parques que compõem a paisagem de Passo Fundo. Algumas dessas áreas passaram por mudanças. A revitalização, além de dar vida a esses espaços de memória histórica do município, colabora para a manutenção da qualidade de vida da população. Além do que as áreas verdes automaticamente melhoram a ambiência, né? No momento que você revitaliza, faz um manejo correto das árvores, das gramas, né? Aumenta a área de absorção, você melhora o microclima dentro da cidade e isso é uma cadeia de acontecimentos que vai resultando na melhora da qualidade de vida das pessoas. Aqui do alto do prédio se pode ver um espaço que, além de contribuir para o equilíbrio ambiental, proporciona momentos de lazer e contato entre as pessoas e com a natureza. Afinal, em meio à rotina corrida da cidade, a sombra das árvores chama quem está aqui em cima para um merecido descanso em meio ao verde. Você acha importante ter áreas verdes na cidade? Com certeza. Parte da arborização conta muito, questão ambiental, questão de qualidade de vida. Tá. Na verdade, a gente vem de uma outra cidade que as praças são mais feias, mais, como é que eu vou dizer, tudo quebrado, e aqui a gente vê tudo novinho. Na minha visão, o tempo que a gente frequenta só melhorou. Eu acho super importante porque é uma área de lazer, sabe? Aí final de semana, assim, que a gente não trabalha, é bom, assim, pra gente ir dar uma relaxada, tomar um chimarrão, comer uma pipoca. É muito bom. A importância é mais pro lazer. Eu acho que, durante a semana o pessoal trabalha, está mais focado nisso e durante o final de semana precisa ter um lazer. E eu acho que as praças são bem importantes por causa disso. O número de pessoas que utilizam as praças como locais de lazer cresce na medida em que esses espaços são qualificados. Aumenta também a necessidade de uma conscientização para que cada passofundense ajude a conservar esses locais. É muito preocupante isso quando você vê que se a cidade não oferece espaços adequados, limpos, relativamente seguros, né, organizados para as pessoas saírem, porque aí a vida das pessoas passa a ser muito individual. E a ideia do coletivo, ela só se constrói quando você tem espaços públicos de qualidade para as pessoas pensarem coletivamente. Então a gente acredita que o desenho urbano, ele pode sim gradativamente ir transformando as relações da cidade com o cidadão, do cidadão com a cidade. Então, algumas questões que ainda aparecem hoje, do jogar o lixo no chão, do depredar, do pichar, elas vão diminuindo quando as pessoas começam a ter à disposição isso e começam a entender que o espaço público não é o espaço que não é de ninguém, mas sim o espaço que é meu, que é teu, que é de cada um. Comigo no estúdio, a coordenadora do projeto, a professora doutora dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Ambiental, Evaniza Fátima Reginato Quevedo Melo. Também conosco a bolsista PIBIC e aluna do 9º semestre de Arquitetura e Urbanismo, Melina Sincas Crescim.
Elas vão nos explicar como o projeto está sendo desenvolvido e a importância da preservação das áreas verdes para a qualidade de vida da população. Tudo bom, professora Ivanisa? Tudo bem. Esse projeto já é bastante antigo, né? Sim, a gente já tem alguns anos, ele é de 2010 e nós estamos dando continuidade para exatamente ver as mudanças que têm ocorrido no decorrer desses anos. Quais as mudanças mais gritantes, porque são 6 anos, né? É para melhor ou é para pior? Felizmente é para melhor. Que bom. Para melhor. Quais são as principais? Bom, a gente tem feito análises, como a gente faz primeira análise da vegetação, nós fizemos todo o levantamento da vegetação. Algumas mudanças ocorreram, especialmente nas árvores, algumas árvores foram substituídas, né? E também o entorno das praças. O entorno foram as mudanças mais significativas e com esse entorno também as medições de ruído aumentaram os valores das medições. O que não é tão bom. Esse não é tão bom. O estudo ele é feito nas praças centrais da cidade ou ele abrange toda a região urbana de Passo Fundo? Ele é feito especialmente nas praças centrais. Então, a gente tem 5 praças que a gente trabalha mais efetivamente, que é a Praça Antonino Xavier, a Capitão Jovino, a Tamandaré, a Toqueto e também a Marechal Floriano. As pessoas esquecem que as praças têm nome e indicam as praças pela localização, né? Então vamos tentar localizar o nosso telespectador para saber aonde são essas praças. Exatamente, por isso eu falei os nomes das praças porque isso faz parte também da pesquisa. Então a gente tem, um dos itens que a gente tem no questionário é saber se as pessoas conhecem ou não a praça pelo seu nome. Algumas dessas praças são reconhecidas pelo nome, mas a grande maioria delas não são reconhecidas pelo nome e aí são reconhecidas em função da localidade onde elas estão ou algum ponto de referência. Então, quais são essas praças? A Toqueto é a praça que em Toqueto. frente ao Protásio Alves. Isso. Né? A Tamandaré é a próxima ao Hospital da cidade, São Vicente de Paula. São Vicente de Paula, ou também chamada comumente de Praça dos Plátanos. Sim, que é próxima ao Enave também, isso, né? ou Praça da Matriz. A Marechal Floriano, essa não existe o nome, essa é Praça da Cuia. Da Cuia. Todos conhecem por Praça da Cuia. Que é que fica em frente à Catedral. A Catedral. Capitão Jovino, também não. Capitão Jovino é a praça em frente à Igreja Santa Terezinha. Certo. E a Antonino Xavier é em frente ao Hospital da Cidade. Nós vimos nos últimos anos também um movimento de ocupação na cidade dessas praças, né? As pessoas passaram a ocupar, especialmente a Praça da Santa Terezinha, por exemplo, onde aconteceu vários encontros gastronômicos em torno de comida, né? Isso também impacta nos cuidados que as pessoas têm com essas praças? Sim, as questões dos usos das praças a gente percebeu em função da nossa pesquisa que antigamente eles utilizavam elas apenas como praças de passagem, eles não permaneciam nas praças. Hoje não, hoje as pessoas permanecem nas praças, a grande maioria das nossas praças mudaram, claro que ocorreram algumas requalificações nessas praças e isso contribuiu muito para que a população se apropriasse desses espaços. Então a gente percebe são feitos eventos também que permitem com que as pessoas saiam de suas casas e passem a ocupar essa área de lazer que é muito importante para todos, especialmente para questões de qualidade de vida, de estar em contato com o verde. Melina, de quanto tempo tu está no projeto? Eu acabei de entrar no projeto. Acabou de entrar. E qual foi o aspecto que mais te chamou a atenção e que te fez, então, se interessar por esse projeto? É realmente esse movimento que está tendo de ocupação das áreas verdes urbanas. Com a requalificação de vários ambientes, como também o Parque da Gari, a Praça Toqueto, que é o meu maior enfoque de estudo nesse primeiro momento, a gente pode ver um movimento de ocupação bastante grande que diferencia a forma de percepção que as pessoas têm da cidade de Passo Fundo como um todo, não somente da praça ou da área verde.
Eu tenho a impressão que essa coisa da praça estar no centro da cidade, ela tira um pouco desse peso que seria o centro, né? Sujo, poluído ou não. Ou é só uma impressão mesmo e ele continua sujo e poluído. Olha, a praça é um espaço que, pelo seu conceito, é um espaço de convívio, um espaço de manifestações. Então, elas têm cumprido com esse papel, né? E a gente tem percebido que realmente alguns problemas de resíduos existem, né? Ainda, principalmente quando tem um grande grupo de pessoas, né? Então, mas é possível fazer as manutenções e manter esses espaços. O que precisa é a questão de educação, isso sim. Então, a gente tem que trabalhar cada vez mais na questão de educação e que as pessoas realmente passem a colocar as coisas nos lugares certos, né? Professora Evaniza, ouvindo vocês duas comentarem, a gente observa que o projeto tem vários objetivos. Sim. Né? Vamos tentar listar alguns dos mais importantes desses objetivos para os nossos telespectadores, para saber, bom, estamos olhando para as praças, mas para quais aspectos dessas praças nós estamos olhando e como? Bom, a gente tem algumas questões teóricas, né? E nessas questões teóricas a gente queria primeiro saber quais eram os usos e o que as pessoas também querem em relação às questões das praças, das áreas verdes em geral. Então a gente fez um questionário há alguns anos já, e esse questionário está para ser repetido para comparar com o que elas falaram e o que elas falam hoje. Né? Então, a gente já aplicou alguns, né? E ainda a gente tem entrevistas. A gente percebe, então, que as pessoas... O nosso objetivo é melhorar esse ambiente e para que as pessoas possam usufruir desses ambientes. Então, a gente tem algumas recomendações que a gente também faz e a gente tem publicado alguns artigos a respeito disso, né? Para que esse espaço seja um espaço de convívio e um espaço em que a população possa estar presente. Então, que ela tenha segurança, que ela tenha um espaço para ela sentar, que ela possa levar os filhos para brincar, que ela possa ficar conversando. Então, a gente tem procurado qualificar, né, a questão de cores, que as pessoas falavam muito também, que a praça não tinha cor. Mas nem sempre a praça tem cor. É que nem sempre a vegetação está florida. Então, tem épocas que você vai ter uma maior incidência de cores, em outras épocas você vai ter menos cores também. Então, também fiquei pensando, por exemplo, praças com árvores muito altas e um pouco mais fechadas têm menos luminosidade. Exato. Do que praças com árvores mais baixas, né, e maiores também, onde o sol entra mais e aí a cor aparece mais também, não? A gente precisa sempre mesclar essa questão de que o ambiente não fique muito escuro, não fique muito úmido. As praças não devem ter vegetações baixas de 1,5 metro, porque isso causa insegurança. Então, a gente tem que ter uma vegetação mais rasteira, que daí são as flores, e uma vegetação com copas altas, para que você tenha essa questão da percepção de um teto que as árvores fazem como se fosse um teto para as pessoas. Bom, então tem essa questão do uso, é um dos objetivos. A questão do mapeamento das árvores também né? Sim, também. A gente já identificou todas as árvores que tem nas praças. Algumas são espécies que têm um destaque, que merecem esse destaque, que a gente até está encaminhando uma documentação agora para ser tombada uma árvore na Praça da Cuia, então vamos dizer, né, a Marechal Floriano, que é uma corticeira do banhado, é uma espécie que é ameaçada de extinção. Olha, e que a gente pode divulgar isso e mostrar para as pessoas que temos muitas vegetações de grande relevância dentro das nossas praças. É uma forma também de trabalhar com a questão de educação ambiental, que também é um dos nossos objetivos. Olha que bacana. Bom, sei que tem mais coisas, eu estou com outras perguntas, eu estou curiosa para saber algumas coisas sobre a nossa cidade e a sua área verde, mas vai ficar para depois do intervalo, nós voltamos já já.
Voltamos com o Universidade Aberta. O programa de hoje fala sobre um projeto que estuda alternativas para revitalizar e manter os espaços verdes em nossa cidade. Continuam comigo a professora doutora dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Ambiental, Evaniza Fátima Reginato Quevedo Melo, e a bolsista PIBIC e aluna do 9º semestre de Arquitetura e Urbanismo, Melina Sincas Crescim. Melina, também há árvores importantes na Praça Toqueto, é isso? Isso mesmo. A Praça Toqueto conta com uma sequoia e também tem um interesse para o patrimônio vegetal da cidade muito grande, e um umbu, que também é uma árvore bastante diferenciada, que está presente na Praça Toqueto. Quando ela fala em patrimônio vegetal, a gente começa a pensar nas árvores como patrimônio, que era uma ideia que ainda não tinha me ocorrido. Acho que o pessoal de casa talvez também não, né? O nosso patrimônio vegetal aqui, quer dizer, esse conjunto de áreas verdes e de árvores e de plantas que nós temos em Passo Fundo é muito rico. Em diversidade de vegetação, sim. Em quantidade, não. Não. Qual é a quantidade ideal e o quanto nós temos aqui? Tu tens esse dado, Bom, Evaniza? de acordo com a Organização Mundial de Saúde, são 12 metros quadrados de área verde por habitante. Infelizmente, nós temos em torno de 1%, 1 metro quadrado por habitante. Então, a gente precisa de muito mais áreas verdes dentro da nossa cidade. Mas em diversidade é uma área rica? Em diversidade, sim. Em diversidade, sim. Temos muitas espécies, espécies interessantes, espécies ameaçadas de extinção que estão dentro da área urbana. Então, temos muitas coisas bonitas, muitas árvores que realmente podem ser preservadas. E merecem destaque. E merecem destaque. Por isso, a questão que a gente tem usado de patrimônio vegetal. Nós tivemos recentemente uma série de revitalizações em nossa cidade. 2 espaços chamam mais atenção, que é o espaço da Gari e o espaço onde tem o chamado Banhado da Vergueiro. É o Parque Ambiental Vergueiro. É Parque Ambiental Vergueiro. Essas áreas, elas já contavam como áreas verdes, mas Sim. elas não eram quase muito utilizadas pela população. E eu estive no Parque Ambiental Vergueiro e ele tem uma vegetação não tão verde. Sim, é o né? período... É a época do ano. É o período, né? Porque a gente está saindo de uma época que a gente está no inverno. Então, no inverno, a vegetação, são gramíneas, que são vegetações de banhado, ela realmente está seca. Mas daqui mais um mês, por aí, essa vegetação vai começar a ficar verde, vai aparecer uma vegetação bem bonita e devagarinho o Parque Banhado da Vergueiro vai mudando a fisionomia dele. Então, dependendo da época do ano, as vegetações também são diferenciadas. Então, a gente vai... E realmente são 2 espaços que a comunidade ganhou e que, como a gente também fez estudos, a gente tem estudos do Parque da Gari, a gente percebe muito claramente essa diferença e como as pessoas passaram a utilizar esse espaço. E até de perceber a vegetação, que talvez antes a gente via de longe, não circulava entre as árvores, e agora tem até bambu no Parque da Gari, né? Tem. E é interessante que no projeto eles preservaram as vegetações que podiam, né? A grande maioria das árvores de grande porte foram preservadas, então isso também é bom, porque esse período, esse tempo que você tem que esperar para até que a árvore seja adulta, já está pronta a árvore. Então, você aproveita esse espaço, aproveita essa sombra, né? Aproveita a qualidade das espécies que podiam ser aproveitadas, elas foram realmente utilizadas e isso é muito interessante, é muito bom. Qual é a contribuição dessas áreas verdes no centro da cidade, nas regiões urbanas da cidade, no sentido de, no nosso caso, não ter, né? Então, qual é o problema de não ter? E quais são os benefícios se nós conseguíssemos atingir esse número ideal, por exemplo, que é de 12 metros quadrados? Bom, isso indica qualidade de vida, são alguns dos índices que medem qualidade de vida. Especialmente assim, a gente percebe que a população, até foi uma pergunta de uma aluna ontem na aula, o que as pessoas faziam no domingo? Elas ficavam só em casa? Porque agora elas estão todas na praça, elas estão nos parques. Então, qualquer lugar que você vá, em qualquer uma destas praças, todas elas estão cheias de pessoas. Então, as pessoas
estão saindo de suas casas, estão aproveitando esses espaços que antes eles não eram utilizados desta forma. Claro que hoje a gente tem segurança, tem outros atrativos também, então é importante a questão de planejamento. Então essa questão de planejamento é fundamental e para que a gente atinja esses índices tem que se aumentar as nossas áreas com vegetação, qualificando os espaços, que existem muitos outros espaços para serem qualificados. Tu comentaste antes, Evanisa, da questão do ruído, né? Que um dos dados que chama atenção é o aumento do ruído. Esse aumento se deve especialmente a alguma coisa? Provavelmente seja em função do aumento do fluxo de veículos, né? Porque a gente tem alguns horários que a gente faz essas medições, a gente sempre procura, quando passa uma moto ou passa um ônibus, a gente não mede, porque aí, obviamente, que o resultado vai ser diferente, vai ser alto. Então, mas assim, a gente percebe que aumentou o fluxo de veículos no entorno dessas praças, também em função das edificações em altura que estão construídas, né, no entorno. Então, aumentou o número de pessoas, aumentou o número de automóveis. Tem uma questão que chama atenção e talvez a Melina também possa comentar, é que muitas vezes a gente no centro da cidade, numa calçada, encontra uma árvore meio sozinha. Né, lá, sobrevivendo, resistindo, numa região onde próxima a ela não existe. E aí um tempo depois tu passa naquele mesmo lugar e aquela árvore foi cortada. O que justificaria o corte dessa árvore? Bom, uma árvore, se ela não é bem planejada, às vezes o corte é justificado, né? Porque o plantio de uma árvore, como você falou, no meio de uma calçada, as raízes podem levantar, vai prejudicar o passeio. Se ela não é colocada da forma adequada, né? Se não tem o espaço, porque todo espaço em volta da árvore vai estar impermeabilizado. Então as raízes da árvore vão procurar um lugar onde ela consiga ter vida, né? E com isso ela vai levantar a calçada. Então um corte seria justificado, né? Mesmo uma árvore muito velha também. Mas eu fico me perguntando, eu entendo a colocação dela, mas também fico me perguntando se nós estamos tentando aumentar a nossa área verde e aí nós estamos cortando as árvores que já, afinal de contas, já estão ali, né? Não, o que precisa é manutenção, tem que existir um manejo. A poda, em algumas situações, que a gente chama de poda de condução, tá? Não cortar por cortar. E isso existe em pessoas especializadas e que sabem fazer. Então, as vegetações, principalmente as árvores nas calçadas, algumas realmente não estão nos lugares adequados, porque elas são de grande porte e estão numa calçada num passeio que estão competindo com os usuários. Então, nesse sentido, tem que se repensar. Mas há possibilidade de deixar. Claro que se você vai fazer um novo plantio, você tem a possibilidade de planejar e fazer bem feito, não colocar uma árvore com uma copa grande numa frente de uma fachada ou numa calçada, num passeio de 2 metros, por exemplo. Então, aí você tem que colocar uma espécie de menor porte. Quer dizer, a decisão também é uma decisão, tem que ser uma decisão qualificada, de aonde plantar, que tipo de árvore plantar. Exatamente. Então, a gente tem que analisar os projetos de arborização urbana. Eu sempre digo, quando eu trabalho na aula, assim, só surgem os problemas depois. Então, a gente tem que pensar, fazer um planejamento, analisar o tamanho da copa, porque quando você coloca uma muda, ela tem 2 metros, mas daqui 3, 5, 10 anos, ela vai ter, às vezes, uma copa de 10 metros. E aí, essa copa de 10 metros pode não estar no local adequado. E aí tem o ônibus que passa, que quebra um pedaço. Então, todas essas questões a árvore têm que começa ser a ser judiada, como diriam, né? A árvore fica maltratada naquele lugar também, não é bom para ela, também né? não é bom para ela, então tem que ter todos os cuidados. Bom, eu quero agradecer a professora Evanisa, a Melina, por estarem aqui compartilhando essas informações conosco, mas nós esperamos vocês voltarem quando os questionários estiverem finalizados, quando vocês tiverem novidades em relação à área verde, tomara que sejam boas as novidades. Esperamos. De que a nossa área verde aumentou. E você aí de casa, então,
Se quiser assistir a esse e a outros programas, você pode acessar o nosso canal do YouTube ou pelo site nextjor.com.br e na semana que vem voltar aqui nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, nos encontrar mais uma Universidade Aberta sobre um projeto ou uma pesquisa realizada aqui na UPF. Até lá!